Boa noite, pessoal. Meu nome é Ayrton Daniel, meu CRM é 69175. Eu sou obstetra e nós estamos começando essa live hoje para falar sobre alimentação na gravidez e no puerpério. Essa live de 1 hora aqui no Instagram faz parte do nosso programa de curso de gestantes, que antes a gente fazia presencialmente aqui na Clínica do Ventre, mas que agora com a pandemia, para não acabar, nós resolvemos fazer via virtual e tem sido um sucesso. A gente agradece a participação de vocês e pede para vocês convidarem as pessoas afins com o assunto para também aproveitarem desse momento de informação. Informação tranquiliza. O nosso objetivo do curso de gestante é fazer com que as pessoas bem informadas se empoderem das decisões que elas podem tomar. A gente acredita que a humanização precisa de uma boa informação. Humanizar é individualizar, é saber a situação em que você tem os seus direitos. Então, é muito importante tomar decisões baseadas em boas informações. Esse é o objetivo do nosso curso de gestantes e a gente está aqui trazendo informação de valor. Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante, a alimentação, porque afinal a alimentação ela é uma maneira de nos renovarmos. A alimentação ela é a energia necessária para o funcionamento do nosso corpo e ela faz parte do processo de renovação celular nosso. E do que nós estamos falando agora, que é justamente a gravidez, a reprodução, então ela faz parte do processo de geração de um novo ser humano. A alimentação saudável vai interferir imediatamente no saudável desenvolvimento do bebê. Vai interferir imediatamente na saúde materna. E um terceiro fator que é extremamente importante a gente também se preocupar, que é com a questão do peso. E não apenas o peso numa questão estética, mas o peso principalmente numa questão de saúde também. Os últimos trabalhos sobre longevidade humana dizem que as melhores chances de longevidade de um recém-nascido que vai nascer tem a ver com um ganho de peso materno adequado. E o que eles chamam de adequado seria até 8 quilos. Né? Antigamente, nos nossos livros, textos de obstetrícia, sugeria-se ganhar de 8 a 12, mais ou menos. E agora já temos uma outra questão, que é o adequado controle do peso, né? O pouco ganho de peso na gravidez determina a longevidade do seu filho. Então imagine a importância do assunto dessa noite. Então, para falar sobre isso, a gente convidou a nutricionista, a doutora Maristela Fidelis, que é parceira nossa, pelo menos é uma pessoa para quem eu encaminho a grande maioria das minhas gestantes, sugerindo não só aquelas gestantes que têm um problema como diabetes gestacional e que precisa de uma assistência especial nesse sentido, mas para todas, inclusive as que estão cursando uma gravidez saudável, para poder desfrutar desse momento da melhor maneira possível. Então, a doutora Maristela já está por aqui. Vou fazer o convite para ela, espera só um minutinho. Aqui. Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem, olá, como vai? Olá, tudo bem? Boa noite, tudo e contigo? Tudo ótimo, boa noite a todos. Já estava falando de você e estava falando um pouquinho introduzindo o assunto da alimentação. Vi que você já tinha entrado, então eu queria pedir para você se apresentar e dar também sua impressão sobre... A gente está fazendo uma live sobre alimentação na gravidez e puerpério.
Sim. Bom, primeiramente queria agradecer muito, né, o convite de falar novamente sobre esse assunto que eu gosto muito, né, que a gente está falando, quando a gente fala com o público da gravidez ou tentantes, a gente está falando de prevenção, né, então eu gosto muito de falar sobre isso, e não é a primeira vez que nós estamos juntos, não fisicamente, né, mas falando novamente desse assunto que é levar essas informações para as gestantes e tentantes. Então, muito obrigada pelo convite. E obrigada a todos aí que estão nessa noite nos ouvindo. Bom, me apresentar um pouquinho, né, para quem não me conhece, que está por aí. Eu sou Maristela, nutricionista, tenho formação na nutrição clínica, nas doenças crônicas não transmissíveis, pelo Hospital Albert Einstein, tem especialização em transtornos alimentares pela Unicamp, diversos cursos na área de nutrição funcional, nutrição comportamental, na fitoterapia também. Então, nos meus atendimentos, eu procuro mesclar um pouco disso tudo, dessas experiências, de acordo com cada demanda, né? E aí, a gestante, muitas me procuram às vezes antes, né, até de gerar, tá, pensando, né, aí em engravidar, e aí às vezes já começa algum trabalho antes. De diferentes propósitos, né? Às vezes algumas me procuram porque querem perder peso antes, né? Se adequar, ou que querem melhorar a alimentação, né? Para quando o bebê chegar, também tá com uma alimentação balanceada, quando começar a introdução alimentar, por exemplo. E das pacientes que você me encaminha, né? Que a maioria que o procura já está aí gestante, para a gente poder orientar melhor quanto à alimentação, que tem muitas dúvidas, né, sobre isso, da ingestão calórica, precisa de mais proteína, precisa de mais nutrientes, precisa comer em dobro, água, intestino. Então a gente vai conversar um pouquinho, né, disso tudo, e desmistificar algumas coisas também. Legal, muito legal. Isso que você falou já era a minha primeira pergunta, assim, o que eu ia te Uhum. perguntar é isso, né? Alimentação saudável. Se você nem está pensando em gravidez, mas está pensando em alimentação saudável. Mesmo assim, a alimentação da gestante, ela é diferente da alimentação da mulher fora da gravidez? Deve ser diferente? Ou se você já faz uma prática de uma alimentação saudável, consciente, direcionada, e você engravida, tudo bem, você já está com a alimentação certa. Opa, travou. Voltou? Voltou. Ah, tá. Para mim você tinha Deu para caído. ouvir minha pergunta? Deu para ouvir. Se a alimentação é diferente para gestante de uma pessoa que não quer ainda engravidar e não está gestante, né? Isso. Bom, partindo do pressuposto que todos deveriam ter uma alimentação saudável, quando a gente pensa assim, é basicamente igual no sentido de uma alimentação saudável a todos. Mas a demanda calórica e de alguns nutrientes, sim, aumentam, né? Então, e também eu costumo falar muito também de tentar ter menos contato também com alguns agentes nesse período, já que vai gerar ou está gestante. Então, o que eu estou falando sobre isso, né? A demanda calórica, ela aumenta, mas ela não aumenta no período da gestação o dobro, como muita gente acha, né? Então, varia muito aí, de 150 calorias até 400, 500 calorias no total, né? Vai aumentando um pouquinho a cada trimestre, né? E a mesma coisa dos nutrientes. Então, alguns nutrientes, sim, aumentam um pouquinho a demanda, mas o que eu procuro analisar na consulta é que muitas vezes essa caloria, às vezes, já está até em excesso ali, né? Dependendo do hábito alimentar.
O que é mais importante a gente pensar é na densidade de nutrientes, né? Então, ver como que está essa alimentação em valor nutricional de micronutrientes. Então, de cálcio, ácido fólico, B12, ferro. Então, uma alimentação de uma tentante, de uma gestante, é para ser saudável, né? Mas aumenta um pouquinho, assim, a demanda de alguns nutrientes, dependendo do período. Eu acho engraçado isso, né? Muitas pessoas precisam engravidar para começar a comer direito, né? E o reflexo disso, muitas vezes no consultório, é que na segunda ou na terceira consulta, ela vem e vem preocupada. Por quê? Porque emagreceu. Porque parou de comer tudo errado e começou a comer direito, e aí ela perde peso, né, no iniciozinho, né? E não tem nenhum problema disso, né? De perder um pouco de peso na gravidez, né, Maristela? Não tem. No início é até comum, né? A gente espera, às vezes, até uns 3 quilos, mais ou menos, que a gestante perde no começo. Isso tudo vai depender também de como estava a alimentação dela e como ela mudou, né? E não é um período, de fato, para ter perda de peso, para fazer uma dieta restritiva com o intuito de emagrecimento. Porque, às vezes, algumas me procuram, né? São tentantes. Quero engravidar, mas quero cuidar da alimentação e talvez perder peso para engravidar com um peso adequado. Aí, nesse meio tempo, engravidei, o que eu faço? Aí muda um pouquinho as estratégias, né? Então, assim, no período que você está gestante, não é um objetivo de dieta para perda de peso, mas o que eu vejo na prática clínica? Quando a gente ajusta os nutrientes, as calorias, né? Começa a comer mais saudável, algumas perdem peso sim, principalmente no início. E às vezes está com mais enjoo, né? Uma certa indisposição. Então, no início é comum essa perda de peso. Claro que não pode ser tão acentuado, daí a gente vai conversando, né? O que está acontecendo, mas geralmente também não é uma perda de peso tão acentuada. Ô Maristela, assim, didática e academicamente, e até fisiologicamente, a gente divide a gravidez em 3 trimestres, né? O primeiro Sim. trimestre é um trimestre fisiologicamente caracterizado por um processo de invasão do concepto no útero, né? Toda essa invasão, acontece um cortejo de alterações no organismo que determinam sintomas. Um deles é a náusea e o vômito pelo nível elevado de beta-HCG. E aí, lá no final, a gestante tem outros sintomas. No terceiro trimestre, é um trimestre em que o corpo da mulher começa a expulsar isso, né? Esse que invadiu no primeiro vai ser expulso no terceiro. No meio do caminho, a gente diz que é a lua de mel. Então, será que existe uma necessidade diferente de alimentação diferente para essas 3 etapas da gravidez? Então, tem sim, né? Dependendo dos sintomas que ela está sentindo. Tem mulheres que não sentem, tem mulheres que sim, né? Então, a gente vai trabalhando de acordo com o que ela traz, né? Mas claro que alguns nutrientes, né? Como você mesmo também suplementa, o antes, por exemplo, o ácido fólico antes, né? E no início, principalmente, tem alguns médicos que continuam até o final da gestação. E aí, quando ela traz essa demanda, por exemplo, de mais enjoo, que geralmente é no começo, né? Então, a gente vai trabalhar com estratégias para diminuir esses enjoos, como você mencionou, por questão hormonal. E aí tem algumas estratégias que a gente consegue contornar um pouquinho esses sintomas. Então, eu vou verificar como que está o fracionamento dessas refeições. O fracionamento é bem importante para ela não ficar um período muito longo sem se alimentar. Algumas chegam, às vezes, até muito preocupadas, que falam que estão com fome a cada 2 horas, por exemplo, né? Então, eu falo, sinta o seu corpo, se você está com fome, é para se alimentar. Mas o que vai acontecer? A gente vai
fracionar, né, destrinchar mais essas refeições que anteriormente era a cada 4 horas ou a cada 5, por exemplo. E aí isso geralmente diminui um pouco enjoos quando a gente fraciona um pouco mais. Alimentos gordurosos, por exemplo, né, eu vou tentar verificar como que está esse consumo, porque também pode demorar mais o esvaziamento gástrico e aí também ter esses sintomas de náuseas, né? Pergunto muito também quem está cozinhando na casa, se é ela mesma, se tem uma outra pessoa que ajuda, por exemplo, porque também a mulher fica com o olfato, né? Tudo muito mais geralmente aguçado. E aí, quando tem esses alimentos mais quentes, por exemplo, ela pode ter mais desses sintomas de enjoo. Então, aí a gente pode trabalhar com alguns alimentos mornos, a frios, por exemplo, nesse período, para diminuir esses desconfortos. O uso de gengibre é bastante mencionado na literatura também, né? Como o extrato seco, seja colocando na alimentação, em algum chá, ou até em cápsulas também. Fora alguns medicamentos, né? Que talvez você deva saber falar melhor, né? Quando tem esse sintoma de enjoo muito intenso. Você chega Ô, a Mari, prescrever? para medicação, assim, a prescrevo quando a gestante isso começa a interferir no cotidiano dela, aí a gente Sim, acaba prescrevendo. A gente evita todas as medicações no primeiro trimestre, que é o sim. trimestre da embriogênese, mas Uhum. não tem muito jeito, tem horas que precisa. Eu ia te fazer duas perguntas, uma ainda do primeiro trimestre e uma do terceiro trimestre. Vou fazer Tá. do terceiro trimestre primeiro, porque essa é mais mágica, se você puder realmente responder algo que ajude. Uhum. É o seguinte, a gente nunca se preocupa muito e não é muito comum ter que segurar um trabalho de parto, né? Um trabalho de parto prematuro é um Uhum. fenômeno que não é tão frequente, mas acontece. Mas é muito mais frequente aquela gestante que vai passando das 40 semanas e quer entrar em trabalho de parto e não entra. Existe Tá. algum alimento, alguma coisa que da alimentação poderia contribuir para estimular, para ser mais tônico no útero, para ajudar a desenvolver o trabalho de parto? Então, na literatura Esse é fala. pergunta do terceiro trimestre. E do Sim, sem primeiro problema, você vai trimestre, misturando. é o seguinte: eu prescrevo lá para as minhas gestantes o ferro, o ácido fólico, o ômega 3, Sim. o iodo. Dava Uhum. para ficar livre desses remédios todos e se bancar só na alimentação para o que precisa da grávida? Varia muito, depende. Por exemplo, o ferro é um que eu vejo que você fica bem atento, ainda bem, eu também fico, porque quando eu vejo a ferritina, por exemplo, da gestante, menos de 60, já no início, a gente tem já praticamente certeza que no final dessa gestação vai estar mais baixo, né? Então, tem algumas suplementações que é um pouco difícil de tirar no final, né? Eu acho que vai de acordo com os exames, né, de como está apresentando e como ela estava antes da gestação, né, se vai ser retirado ou não. Então, além da suplementação, e aí a gente trabalhar na alimentação também com esses alimentos, né, vegetais verdes escuros, com sementes, que aumente aí o aporte desses minerais. E aí, a pergunta que você fez, né, para induzir mais o trabalho, né, de parto, tem estudos que mostram em relação à tâmara, né, o uso de tâmaras para colaborar aí. Na prática clínica, depois elas não voltam contando se tem alguma questão ou não. Não sei se você chega a observar isso ou perguntar depois se utilizou, se consumiu as tâmaras ou não. Mari, É, pode falar, desculpa.
Não, era isso, porque é um dos estudos, né, que pode facilitar aí essa questão de trabalho de parto, e estudos mostram isso, mas depois elas não me contam se realmente elas sentiram alguma coisa de diferente. Eu tenho visto muito essa história da Tâmara, tem aí 1 ano e meio, 2 anos para cá. Fiquei muito interessado, né? Mas não tem nada científico com relação a Sim, isso. A tâmara é doce pra caramba, eu fico preocupado quantas tâmaras essas mulheres estão comendo. tem que tomar cuidado. Bom, mas eu também, o meu interesse é bem mais histórico. Eu já pesquisei isso entre índios, entre vários tipos de índios que eu entrevistei na Bolívia, no Peru, aqui no Brasil, como eles lidam com essas coisas, né? Eles sempre Uhum. usam chás de produtos que estão à mão ali, Sim, eu me lembro que quando eu visitei uns índios dentro do Lago Titicaca, tem uma tribo de mais ou menos umas 3.000 pessoas, se não me engano, que vivem em ilhas flutuantes, feitas de junco. Esse povo se chama Urus. Lá, eu perguntei a mesma pergunta que eu perguntava, né? O que vocês usam para o trabalho de parto, para ajudar no trabalho de parto, uhum. seja para dor, seja para progressão? E eu já tinha uma lista de umas 8, cada um tinha dito uma coisa diferente, não naquele lugar, em outros lugares. Quando eu cheguei lá e Sim. perguntei isso, eu falei: o que vocês usam? Ele, a gente usa flor de junco. Eu falei: bom, só podia ser mesmo, né? O que eles vivem do É junco lá tudo. para tudo. E então eu acho que não existe uma substância assim não medicamentosa que ajude. Ou por outro lado, talvez exista a conjunção de fatores e a alimentação seria um deles, né? Então eu acho que alimentos como a pimenta, a canela, o gengibre, nesse momento podem talvez acelerar um pouco esse metabolismo, mas eu acho que não é só isso, vai ter que ser um conjunto de coisas É, agindo sinergicamente. exato. Eu ia te perguntar se tem algum problema ser vegetariano ou vegano na gravidez, com relação a todos esses nutrientes que são necessários a gestante ter. Vai ter que ficar muito mais atento, né? Mas assim, tem muitas, você deve atender muitas veganas e vegetarianas, né? Que são gestantes, que tiveram seus bebês saudáveis. Eu só não acho interessante quando a mulher acabou de ser vegetariana, acabou de, né, se transformar ali ou vegana. Daí eu acho que não é o momento dessa transição, né, na hora da gestação ou um pouquinho antes, né? Então, quando ela chega e às vezes me fala, eu parei de comer carne faz pouco tempo, aí eu acho que essa transição, falando, né, vou deixar uma vez na semana. Agora, quem já é vegetariana, quem já é vegana, nós conseguimos, né, com aporte de sementes, de leguminosas, né, com proteínas, o cálcio também nós conseguimos aí nas leguminosas também, né, então não precisa necessariamente ter o leite e derivados para suprir. E aí tem as suplementações também, né, a parte, mas dá. Na prática, eu já atendi vegetariana, tá? Vegana não. Então, não sei o que você tem a dizer, mas elas geralmente, quando são veganas, já é de longa data, né? Que tem essa prática e geralmente se cuidam bem. Eu só fico muito atenta quando é uma mulher que está recém, assim, nessa transição e aí engravida. Daí eu acho que tem que ter um olhar ficar bem atento. Olha, na minha experiência, o que eu vejo é o seguinte: o indivíduo vegano, ele geralmente é um cara muito preocupado com a sua alimentação. Exato. Então, ele já é um sujeito mais saudável porque ele já tem hábitos saudáveis e essa preocupação com a alimentação e a escolha de um tipo de alimentação só retrata uma preocupação que o cara já tem todo. Então, É, eu não vejo
nenhum problema na prática de uma vegana ou uma vegetariana quando engravida. A minha preocupação é de seguir, né, de observar todos os parâmetros da evolução da gravidez do mesmo jeito, e eu não vejo muitas perdas. O que eu me preocupo sempre é com a vitamina B12, e eu vou te fazer essa pergunta. Uhum. A vitamina B12 seria talvez a única fonte, seria proteína animal? Quer dizer, o vegano teria sempre uma deficiência de vitamina B12? Só vitamina B12, ou ele vai ter outras deficiências que não dá para suprir na dieta vegana? Varia, é mais a B12 geralmente, né? Tem também a B12 em algas, algumas leveduras, mas nem sempre é possível suprir somente com esses alimentos. Então, geralmente é a B12 que a gente fica mais de olho. Ferro, às vezes também, mas como tem, né, nas verduras verdes escuras, por exemplo, a gente consegue aumentar a absorção do ferro nesses vegetais, por exemplo, quando tem uma vitamina C junto, né? Então, é o ferro não M que nós falamos quando são provenientes do vegetal, né? Então, dá para aumentar. Agora, a B12 às vezes é um pouco mais difícil. Geralmente já tem que suplementar, até se não é gestante, mas varia também, né? Então, é de cada organismo. O que que eu vejo? Tem muitas mulheres, homens que eu atendo, que não são vegetarianos ou veganos, e mesmo com a suplementação de B12, a B12 não aumenta, né? E aí começa uma investigação, vai para o gastro, né? Como que tá esse intestino, se o intestino funciona bem, tá tendo alguma perda de sangue por inflamações, fluxo intenso. Então, no caso aí da gestante ou da tentante, é interessante já observar antes como vem acontecendo, né, nos exames essa B12. E também não esperar chegar no mínimo, eu falo muito isso para muitos pacientes, não é esperar chegar a 200, né, 190 ali. Então, é interessante um mediano, né, desse parâmetro dos exames, e não chegar no valor mínimo de referência de laboratório, para começar a suplementação, por exemplo. Eu Então, suplemento, Mari, você me corrige se eu estiver errado. Eu suplemento uhum, sempre que está dando 400 para baixo, 350, eu já começo a suplementar para é o gestante. ideal. É, É o né? ideal. É o ideal, Legal. com Bom, certeza. quantidade. Precisa comer mais na gravidez? Vai depender de como já estava antes, né? Então, muitas perguntam isso. Ah, eu tô comendo bem mais, né? Então, eu vou investigar quanto bem mais, né? Geralmente, o primeiro trimestre, em questão de calorias, não difere muito de um hábito, né? Se fosse saudável no primeiro. Depois, no segundo e no terceiro, aí tem um aumento, sim, né? Das calorias, por exemplo. Até chegando no máximo a 450 calorias no final a mais do ideal. Só que às vezes, dependendo dessa alimentação, ela já estava com um consumo energético muito alto. Então, às vezes eu falo, ó, você já estava com consumo energético alto, eu não preciso aumentar aqui. Vamos melhorar a qualidade nutricional, né? Então, diminuir os industrializados, explico por quê, né? Os industrializados têm, geralmente, muito sódio, né, sal, aditivos da indústria, por exemplo, as embalagens, né? Então, tem alguns agentes, tanto de embalagem quanto aditivos da indústria, que nós falamos que são disruptores endócrinos, né? E isso, a longo prazo, né, mesmo que use antes da gestação, durante, pode ocasionar algumas alterações ali metabólicas, tanto dela quanto o bebê, tem alguns estudos sobre isso. Não dá, quando eu falo de disruptores endócrinos, a gente se isolar disso tudo, né? Que são, por exemplo, pesticidas, bisfenol A que está em plásticos, embalagens plásticas, em enlatados, tá? Mas dá para a gente diminuir contato.
E aí, nesse momento da pré-concepção ou também após, né, na gestação, é interessante ser conversado em diminuir o contato com esses disruptores endócrinos. E aí, nos industrializados, por exemplo, muitas vezes tem tanto embalagem, né, quanto alguns agentes aí, corantes artificiais, por exemplo. Acabei Desculpa, o que de você aprender falou? uma coisa. O disruptores endócrinos é um nome que eu quero aprender mais, porque eu falo muito mal dessas comidas que vêm dentro de latas, de pacotes, de Sim, vidros, de plástico, principalmente, né? Então, a gente... Mas você entra no mercado, é difícil, né? é Você difícil, consegue sim. comer sem comprar um industrializado, Mari? Conseguimos fazer isso? Então, né, eu acho que assim, tudo que é radical também não funciona, não vai ser irreal, né? Muito difícil, não vai ficar numa bolha, ninguém vai fazer isso, e também a gente não quer que a gestante, a tentante fique estressada, né? Nossa, ela me deu aqui uma lista, vai morar lá na montanha, fique lá, não é isso, né? Talvez os índios aí que você visitou, a gente pode estudá-los e ver aí, né, as doenças que vieram ou não depois, né, com o padrão alimentar e o contato que eles têm ou não com esses agentes que eu mencionei, né. Mas se você conseguir diminuir, né, os industrializados, já é um grande ganho. E aí, quando eu falo industrializados, existem os processados, ultraprocessados e o minimamente processado, né? Então, em consulta, eu mostro também o que é essa diferença, né? Então, por exemplo, o in natura é quando a gente pensa num tomate. Ele tá lá, in natura. Eu posso fazer um molho caseiro com ele, eu posso consumir o tomate picado de diferentes formas. Tá? Quando ele está minimamente processado, por exemplo, ele é um processado ali, ele foi feito um extrato dele e às vezes adicionado no máximo ali água e sal, por exemplo. Né? Agora, quando é um ultraprocessado, você vai ver que aquela lista de ingredientes não tem só o tomate, e no máximo, às vezes, um sal, vai ter mais ingredientes. Então, isso tudo é para conservar, daí a gente fala que é um ultraprocessado. Então, por exemplo, esse ultraprocessado é possível nós evitarmos, né? Então, fazer o molho de tomate ali caseiro ou usar aquele que não é tão processado. Daí a gente vai descobrir pela tabela nutricional. E dos alimentos que dá para consumir in natura, né? Então, frutas, legumes, verduras, o que vem da terra, né? Que tem aí bastante nutriente. As sementes, por exemplo, são super ricas em nutrientes, é fácil de consumir. Semente de abóbora, né? Não é industrializado. E aí o armazenamento também é interessante de pensar, né, em vidro ou plástico, aí pensar nessa questão dos plásticos, por exemplo, o mínimo que você conseguir, né, diminuir, e principalmente quando é aquecido, alguns plásticos, por conta desse bisfenol, ele é ativado ali, né, você vai absorver mais. Então, o que conseguir diminuir, menos chances desses agentes que a gente fala que pode alterar alguns hormônios. E aí tem estudos que mostram predisposição a mais doenças, né? Até obesidade, doenças metabólicas, quando tem muito contato com esses disruptores endócrinos. Por exemplo, também quando a gente fala de o alimento natural, né? Um vegetal, a fruta, tem os agrotóxicos, né, ali. Se for possível consumir os alimentos orgânicos, vai ter menos, ou não vão ter, né? Ou, não tenho acesso a esses orgânicos. Então, que tal verificar a safra do alimento, né? Daqueles vegetais, das frutas, porque quando é um alimento de safra, que é daquele período, né? Vamos ver do mês de setembro, né? Quais são os vegetais, os legumes, as frutas. Geralmente vão ter menos agrotóxicos e um valor nutricional maior também. Ah, legal essa dica. Então, Desculpa.
Não, imagina. Então, é tentar diminuir os industrializados, que eu sei que às vezes não é possível totalmente, mas o que conseguir diminuir, excelente. E aí, na consulta, eu vou conseguir identificar, né? Porque eu faço tantas perguntas, e aí ali a gente vai identificando qual que é a dificuldade dessa alimentação, de seguir uma alimentação saudável, mais natural, quem cozinha, como cozinha, então a forma de preparo do alimento também para conservar mais nutrientes, também é interessante. Né, se de repente só está fazendo frituras, por exemplo, então a gente também consegue melhorar a qualidade nutricional daquele alimento. A Priscila Cavabata está aqui com a gente, ela já fez alguns comentários que ela segue Uhum. minha orientação e que por conta disso controlou bem as náuseas e ela falou uma coisa aqui que eu vou replicar porque eu falo para todas as gestantes. Eu faço uma consulta de nutrição assim tupiniquim, sabe, Mário? Eu falo só um Uhum. pouquinho e tento falar um conceito master assim para poder valer para tudo. Então, o que eu falo muito é da alimentação viva, do alimento Sim. vivo. E para fugir dessas substâncias todas que não são da nossa natureza, né? E aí eu conto às vezes um pouquinho, quando dá tempo, a história de que nós somos feitos daquilo que comemos, né? O que nós Uhum. consumimos é luz, é ar e alimento Sim. que entra pela boca, né? E ele entra pela boca e ele é absorvido, ele é processado, ele é, né, totalmente digerido, ele é quebrado na sua mínima partícula para depois virar uma partícula do nosso próprio corpo. E quando você Sim. faz isso com uma Coca-Cola ou com X-itos, você está enfiando para dentro das suas células uma substância que não existe nesse planeta onde você nasceu, que é uma Exato. substância totalmente artificial. E isso, obviamente, vai expressar algum resultado na saúde sua e do Uhum. bebê quando você está grávida. Então, essa é uma historinha para ajudar as pessoas a pensarem no que vão comer na hora que vão comprar. Está dentro de uma lata? Não. Estou comprando aqui na feira. Ótimo. Ah, Sim. eu vou comprar, eu quero comer uma carne. Aí vai comprar um bife de hambúrguer da Sadia ou vai comprar uma peça de filé mignon, né? Pensa no que está, né, Exato. a fonte, de onde vem, está mais próximo da fonte, mais saudável é. E foi isso que a Priscila comentou aqui, que eu falo para comer tudo que estraga no máximo em 30 dias. Nada que É demore mais verdade. do que isso para É, estragar. Porque esse alimento que é mais perecível, ele está menos contaminado com conservantes e com outras substâncias para né, o nosso corpo. sim, Né? O que você sem acha dúvida alguma. disso? Aí depois de eu falar tudo isso, eu falo para marcar a consulta com você. Sim, sem dúvida alguma. E é aí que eu vou tentar identificar, né, qual que é o alimento. Porque às vezes fala e eles se prendem a um alimento só, né? E aí, no questionário longo ali que eu faço, eu vou identificando, opa, aqui tem industrializado, né? Por exemplo, eu pergunto, com o que você prepara os alimentos? Ah, eu uso que, sei lá se pode falar marca ou não, mas eu uso aqueles caldos, né, industrializados, por exemplo, né? Que, nossa, Sazon, vários outros aí, ultraprocessados. E aí, o alimento pode estar até super saudável, né? Compra na feira e tudo, só que aí vai lá e coloca um monte de tempero industrializado. Então aí eu vou explicar, ó, vamos usar temperinho natural, que a gente tem tantos, né? Já foi até motivo de guerras aí, né? No passado, né? Usar as especiarias, usar orégano, salsinha, cebolinha, alecrim, tem muitos, né? Pode ser seco também, ele só foi desidratado, mas tá ali natural também. Pode ter em vasinho também em casa, pode fazer, né? Então tenho receitas que encaminho para fazer o caldo quinoa e sazon congelado, né? Então dá para fazer também eles em tabletes, por exemplo, em forminha de gelo, em copinho, e aí você faz o caldo de carne ou um caldo de legumes e congela também dura alguns meses, até 3 meses no congelador. Mas foi feito de alimentos naturais que você fez, né? E comprou ali os ingredientes. Então,
muito mais saudável e enriquece ainda aquela preparação sua. Não colocou um industrializado, cheio de corantes, de aditivos ali químicos, né? Então, não tem assim, não é difícil uma alimentação saudável, né? O problema é que a indústria veio e eu vejo que anos atrás, por exemplo, não tinha tanta opção de alimentos, né? E talvez na época dos nossos pais, dos nossos avós ali, era bem menos. E aí, de repente, veio tanto que eu acho que eles, nossa, vou oferecer isso para minha família, olha o que tem. Então, a indústria, ela não é vilã nem um pouco, porque a gente tem muitos alimentos também de suplementações e tudo graças a ela. Só que acho que tem que saber escolher, principalmente quando a gente vai pensar em gerar uma vida, né? Que eu costumo falar assim, ou você muda ou você repete tudo o que está acontecendo, né? Então, por que não antes da gestação ou durante, nunca é tarde também, você já teve 3 filhos, 4 filhos, também nunca é tarde para mudar, né? Melhorar essa alimentação, menos chances aí de doenças, né? Mais disposição para o trabalho, para cuidar dos filhos. Então, nunca é tarde, eu falo assim, para melhorar a alimentação. Legal. A Priscila fez uma pergunta aqui que eu acho pertinente, pelo Uhum. seguinte, o consumo das frutas. Ela falou que nesse calor ela acaba consumindo mais Tá. abacaxi, consome muito e acabou preocupada com essa questão do açúcar das frutas. Eu vejo Uhum. nos casos de diabetes gestacional que Sim, não, raciona as frutas, e porque a fruta traz a frutose, e isso realmente, no final das sim. contas, vai virar açúcar lá dentro, no Uhum. metabolismo glicídico. É, e aí, essa preocupação do consumo excessivo de frutas é necessário ter? E com relação ao consumo de sucos, Maristela, o que você falaria? Então, tudo que é em excesso faz mal. Até um pé de alface só em uma refeição, por exemplo, também não é interessante, né? Então, assim, o excesso de frutas, aí eu vou buscar o que que é esse excesso. Tem que perguntar quantas frutas são no dia, no decorrer e em uma refeição. No caso da diabetes gestacional, eu não vou indicar mais de uma porção de fruta na mesma refeição, né? Porque senão aquele açúcar ali da fruta fica muito alto numa mesma refeição. Então, o que eu costumo indicar, você já deve ter, por exemplo, visto, é o misturar a fruta com outro grupo alimentar, né? Para que aquela absorção seja um pouco mais lenta, né? E que você tenha, por exemplo, mais fibras ali, de uma aveia, uma proteína junto para ter a saciedade e também não ter os picos glicêmicos, nem que suba muito rápido e depois despenca, tá? Uma pessoa que não tem essa questão de hipoglicemia, diabetes, né? Também não é porque não tem que eu vou falar 10 frutas de uma vez, em uma refeição só. Então, o interessante é você distribuir ao longo do dia. Aí vai variar muito da demanda dessa mulher, né? As frutas, no geral, 2, 3 porções a 5 porções no dia é saudável, mas vai depender, sim, de todos esses fatores, diabetes ou não, né? Do consumo alimentar dela, do peso, altura, e aí a gente vai tentar ver qual que é o ideal para ela, tá? Dos sucos, por exemplo, eu não costumo indicar suco com muita frequência, né? Então, tem muitas pessoas que eu vejo que têm o hábito de tomar sucos ou refrigerantes, né? Com refeições, almoço e jantar, por exemplo, tá? Ou que falam, eu parei de tomar refrigerante, mas eu tô tomando suco, né? Mesmo que for o suco natural,
todos os dias com almoço e jantar, você pode ter um aumento de peso. Se não for a intenção ganhar peso, eu não recomendo suco todos os dias. Eventualmente é uma coisa, um suco, né? Agora, o mais importante é consumir a fruta in natura, comer, mastigar, a fibra tá íntegra ali, por exemplo, tá? E aí, no caso das gestantes com diabetes, aí eu evito, falo para evitar o suco, ou que seja meio copo, mais diluído, por exemplo, tá? Mas não esse excesso que eu vejo que muitas pessoas, para tudo que vai comer, já pegam suco. Aí pode ficar, assim, um aporte calórico muito alto ali para necessidade dela. Agora, se quer ganhar peso, aí às vezes é uma das estratégias. Suco realmente é gostoso, né? É saudável Sim. também, mas é perigoso, né? Uhum. É, eu Agora acho você assim. tocou no. Uhum. Desculpa. Não, eu ia falar assim, só não é para ter medo, né? Que às vezes o pessoal pega uma parte da conversa e fala, ai, não mais suco, nunca mais, né? Então, não, eventualmente é uma coisa. Agora, não todos os dias acompanhando almoço, jantar e aquele copo enorme, por exemplo. A Cíntia fez uma pergunta aqui, se Uhum. linhaça, quinoa e chia pode consumir na gravidez? Pode consumir, pode. São excelentes. Eu costumo colocar também, né, em preparações, por exemplo. E aí tudo vai depender da demanda dela também, né, da parte calórica, de quanto nós vamos colocar ou não. Então, linhaça, chia, castanhas, por exemplo, as sementes também que eu falei de abóbora, são super interessantes aí para funcionamento do intestino. Então, Você pode e tocou no deve. assunto, você tocou nessa substância, e aí eu vou aproveitar para manifestar a minha opinião. Os Uhum. refrigerantes, né? No meu ponto de vista, refrigerante devia ser tratado que nem cigarro. Devia ser proibido nos restaurantes, bares e supermercados, assim, sabe? Sim, Devia ser um produto clandestino, tinha que se vender no mercado paralelo, porque as pessoas consomem muito e é um veneno, consome. não tem nada de bom, né? Não tem, mesmo que você Não. compre um zero, um refrigerante zero, refrigerante diet, tem alguma coisa boa no refrigerante? Dá para salvar alguma coisa ou é melhor a gente declarar guerra Ah, frontalmente? não, então, é sempre que eu falo assim, olha, o que que você vai oferecer para o seu corpo, né? Eu acho que se a pessoa gosta muito, muito, assim, venera, eu falo, vamos tentar diminuir aos pouquinhos, né? Então, eu falo, deixa no final de semana um copo, não compra aquela garrafa enorme, um engradado, né? Então, eu prefiro falar dessa maneira. Mas se tem algo de bom, não tem, né? Agora, pode ser que daí, nesse caso, falar, que tal um suco, por exemplo, né? Um suco natural, às vezes uma água com gás e pedaços de fruta, fica ali, né? Por exemplo, um drink não alcoólico, né? Com água gaseificada. É uma sugestão. Agora, o refrigerante com muita frequência, de benefícios não vai trazer nada, né? Então, eu tento mostrar o que que isso vai te trazer, né? Da mesma coisa dos alimentos. Às vezes eu atendo ali o casal, a criança, né? E criança principalmente desafia, né? Fala, ai, mas é muito mais gostoso, algo bem açucarado, os alimentos mais gordurosos. Eu falo, olha, de fato, os alimentos mais gordurosos, açucarados, eles têm uma palatabilidade maior. Isso não tem como negar, né? Eles têm. Ainda mais se você não é habituado a comer alimentos como vegetais e frutas, né? Que não têm realçadores de sabores como os industrializados têm. Então, muitos industrializados têm esses realçadores para você, quero mais, né? E aí vai o processo que eu falo às vezes até uma terapia nutricional, em acostumar paladares, né, com os vegetais, com as frutas, com alimento in natura, com menos sal, por exemplo, com alimentos, com os temperos caseirinhos, né, naturais. E aí, no caso do refrigerante, é isso. A pessoa tem o hábito de todos os dias, a gente vai tentando reduzir, né? E introduzir outros alimentos para acostumar aquele paladar. É legal. O pessoal.
Mari, Gustavo pergunta sobre o kefir. Tem algum problema consumir o kefir na gravidez? Eu passo probióticos, né, em cápsulas, então não tem nenhum problema. Tem hospitais que dão até para crianças recém-nascidos, não kefir, mas os probióticos, né, ali em outra via de administração, se for necessário. Então não tem problema. A única coisa que eu vejo é que quando vai fazer, tem que tomar muito cuidado com a questão se estraga ou não, o tempo aí de geladeira. Então tem que ficar muito atento a isso para não ter nenhum risco aí de estragar o produto, né? Mas aí, para gestantes e a maioria dos pacientes, assim mesmo não gestantes, eu costumo passar em cápsula mesmo, pela segurança de não estragar e a gestante é um pouco mais aí, né? Fica mais vulnerável a essas intoxicações e tudo mais, então. Aí, se o intestino não tá legal, eu passo bastante probióticos. E aí, nos probióticos em cápsula, eu consigo também escolher as cepas, né? Os tipos de lactobacilos, porque existem vários, né? Então, às vezes, você compra de uma marca específica, kefir e tudo mais, e só tem aqueles tipos de lactobacilos. Então, eu consigo misturar nas cápsulas tipos e quantidades também, e trabalhar de uma maneira Legal. melhor. O probiótico é uma excelente substância para uso regular, né? Não precisa nem estar Regular. doente, nem estar grávida, né? Não, eu acredito que em tempos é interessante colocar, né? Às vezes você quer colocar num período ali no mês, por exemplo, todos os dias, aí para e volta, então acho super interessante nessas cápsulas ou de outras maneiras. Aí vai variando com outros tipos também, eu acho super interessante, sim. É importante porque mantém uma boa flora ali intestinal que vai ajudar na imunidade. Tô Olha vendo uma só, pergunta. fala, você quer eu Não, estava tô vendo, vendo. eu ia fazer um comentário aqui. O Jefferson falou que agrega o nosso esquadrão contra os refrigerantes aqui. Ele também não toma refrigerante, Jefferson e Marcela, há 22 anos. Vieram várias perguntas, se pode chá, se pode própolis, se pode café. Ao invés de te perguntar tudo isso, eu vou te fazer uma outra pergunta. Será Uhum. que o que não pode sacramentalmente na gravidez, o que não pode comer ou beber, o que não pode, Mari? Bom, primeiro, né, que a gente fala, ó, não pode de jeito nenhum, né, e não tem nem como fazer testagens, por exemplo, né, porque comitê de ética tudo não iria dar o aval, né. Então, no geral, assim, drogas, álcool, no geral, não pode, né. Claro que o álcool, assim, eu lembro que uma vez nós estávamos num bate-papo, né, presencial, e eu lembro que você comentou que tem alguns medicamentos aí, não sei se no passado ou ainda atualmente, para gestantes que utilizava o álcool, né? A única questão é que, assim, eu não vou colocar numa prescrição, né? Então, tem pessoas que me falam, eu tomava, sei lá, cerveja, vinho, todo dia, toda semana, né? Então, quando tá gestante, eu vou pedir para não ter o consumo ou o mínimo possível, né? Um copo, por exemplo, né? O quanto a pessoa puder aí não ter, é melhor. Mas eu lembro que até você comentou, não, mas às vezes dá um relaxamento ali, né? A pessoa fica um pouco melhor só com meio copo, alguma coisa assim, não tem nenhuma questão. A única coisa que a gente não pode falar com firmeza, né, qual que é a quantidade, né, segura, porque não existe estudos que a gente consiga ir dosando, até aqui pode, né, porque é proibido. O que não pode, né, que eu não costumo tomar muito cuidado. Muitos chás, né, aí a maioria dos chás eu não passo para gestantes. Chás, assim, às vezes uma camomila, por exemplo, né, cuidado se tiver intestino preso, camomila pode prender um pouco, tá? Um chá de alguma fruta, né, por exemplo, a maçã, daí ok, tá? Muita gente me pergunta chá de por canela, se é abortivo. A canela, assim,
salpicar a canela ali, né, numa fruta, alguma coisa, se quiser um pouquinho em cima do cappuccino, é uma coisa, né? Agora, fazer vários chás disso, aí também não, né? Porque fica com uma concentração muito grande. Então tem que tomar cuidado com tipos de chás. Sim, a maioria eu não prescrevo para gestante. Agora, mais proibido, muita gente pergunta de café, né? Vi ali que tinha uma pergunta de café. Até a cafeína, até uma xícara pequena ao dia, não tem problema, segundo os estudos, né? Mas eles pedem para não exceder, né? Muita a quantidade de cafeína aí ao dia. Então, verificar também se tomava alguma cápsula antes para treino, para essas coisas assim, daí eu não indico nada. Com cafeína, a não ser se for, né, uma xícara pequena de café ou o café descafeinado. Só tem que tomar cuidado que alguns cafés descafeinados, no processo para tirar a cafeína, vai formol, né? Então, tem que procurar marcas que não tenha esse processo, né? Porque senão acabou colocando um aditivo ali, químico e tudo mais, então não acho interessante. Agora, não tem nada que né, tirando isso que eu falei, que não pode de jeito nenhum. Eu acho que tudo é o equilíbrio. O que faz mal para a gravidez é tudo alimento diurético, então alguns chás diuréticos podem, no exagero, fazer mal para o bebê. Com relação ao álcool, o álcool ele não é um alimento. Alguns vão dizer que o vinho já foi considerado um alimento, que tem propriedades terapêuticas com o resveratrol lá, né? Sim. Mas ele, na verdade, o consumo do álcool para a gente não é como alimento, então ele não é necessário, né? Mas, historicamente, se usava o álcool como forma de tratar o trabalho de parto prematuro, né? De inibir trabalho de parto. Então, o álcool teve seu lugar na terapêutica também, mas hoje não precisamos mais disso. Alguns pediatras são muito contra, por causa da síndrome de abstinência que o bebê pode fazer. Então, eu digo para a gestante que se ela está numa festa, comemorando o casamento, ela toma lá o seu cálice de vinho, isso não vai fazer mal. Se ela faz um consumo semanal, aí a coisa já complica. Exatamente. Não é um alimento, né? Então, é isso. A gente tem 5 minutos, 4, para terminar. Então, eu vou te pedir para você falar um pouco assim, como é que você acha que a gravidez pode servir de gatilho, né? Que dica você daria para a gravidez servir de gatilho para uma alimentação melhor na vida dessa pessoa, daqui por diante, para uma alimentação melhor para a sua família, para uma alimentação, para um preparo de alimentação já melhor para essa criança também que está chegando. O que você acha que é importante as pessoas, nesse momento, poderia ajudar elas a se conscientizarem desse processo evolutivo da alimentação delas? Eu acho que é um período, né, das tentantes ou que já são gestantes de se dar uma chance, né, vão vir muitas mudanças aí, e aí é uma chance que essas mudanças são boas, né, vão trazer muitos benefícios, você melhorar a sua alimentação, não vai ser só do seu bebê, vai ser sua também, você vai levar isso para a sua vida, para a sua família, e aí são menores riscos, né, de uma gestação mais complicada, de doenças ali depois do bebê, né? Um pai e uma mãe, não é só a mãe, porque muitas vezes chega a mãe e fala, eu como bem, o pai não. Então, o pai tem que se inserir aí também, né? Porque a criança vai copiar também o que o pai faz, e isso eu vejo bastante no consultório, né? Ele copia tudo, as crianças. Então, eu acho que é uma chance dessa família até
ter mais união ali, né? Porque é um momento que o alimento ele vai envolver todo mundo, né? Não vai comer, sentar à mesa, por exemplo, todo mundo, no preparo também. Então, acho que é interessante ter esse preparo, todos eles, cada um tem uma função, né? Não sobrecarrega ninguém. E quando você está em contato com o alimento, maiores chances de você gostar, né? Daquele alimento, daquela preparação. Então, quando você vai escolher o alimento, toca, cheira, corta aquele alimento. Então, fazendo isso todos na casa, maiores chances de você se alimentar bem, né? E com isso, a prevenção aí de doenças, né? Maior qualidade de vida que você vai levar adiante para os seus filhos, para os seus netos. Então, é o que eu falei lá no começo, né? Que você muda ou tudo pode se repetir, né? Então, eu tenho na família, por exemplo, dos antepassados, muitos problemas cardiovasculares, né? Avós, pai. E aí eu comecei a pensar também, né? Eu falei, vou tentar silenciar, né? Alguns genes que eu posso ter dessa, né, predisposição aí genética de hipertensão, doenças cardiovasculares, colesterol elevado. E aí você vê que na prática, quando você tem uma alimentação balanceada, que não precisa ser radical, você consegue sim silenciar. Nossa, alguns estavam já falecendo com 40 anos ou com 30 anos, já estavam tomando alguns medicamentos para controle de doenças, né? E aí Mari, você vê, 20 opa, ou não. segundos. Então é isso. Eu acho que é prevenção e levar adiante mais saúde para você, para a família, para os netos e para as próximas gerações. Isso aí. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Mari.